Quarta-feira chegou, boa tarde, quase noite, e mais uma vez estamos juntos em nosso canal para mais um tempo com a palavra de Deus, né? Que tanto tem nos edificado, tanto tem assim, incentivado a nós, tem deixado o nosso coração cheio de alegria e de esperança. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus, a gente está meio desanimada, vem a palavra do Senhor e abre os nossos olhos para as verdades espirituais. Às vezes nós queremos olhar só esse mundo, e quando olhamos esse mundo, tudo que está acontecendo, ficamos desanimados. Mas aí vem a palavra de Deus e ela sempre enche o nosso coração de alegria e de esperança. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, congrego na igreja dele no bairro de Pimentas. E hoje, mais uma vez, eu trago um texto da palavra de Deus. Você sabe, eu peço que você abra a sua Bíblia em Salmo 40. Antes disso, eu quero agradecer a todos que têm curtido, que têm dado seu like, que têm assim compartilhado, inclusive, no nosso canal. A cada semana é um número maior de pessoas, e isso enche o nosso coração de alegria. Alegria porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela sempre vai encontrar assim pessoas que estão precisando, e essa palavra com certeza será uma palavra abençoadora. O texto de hoje, Salmo 40. Você sabe que eu continuo com a minha viagem nas páginas do Velho Testamento. Eu estou já quase terminando o livro de Jeremias, mas para esses vídeos eu estou voltando a algumas leituras. Não estou fazendo a gravação de toda a minha leitura, mas algumas leituras que chamaram a minha atenção, que confortaram o meu coração, e eu percebi, se confortaram o meu coração, com certeza aquele que estiver ouvindo, aquele que assistir também terá o coração confortado, às vezes um incentivado, também disciplinado, porque o Senhor também ele nos disciplina com a palavra dele. Salmo 40, eu li há algumas semanas, e o Salmo 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pois é, esperar no Senhor. Esperar, o salmista diz, né, o salmista Davi, esperei com paciência pelo Senhor, ou esperei com paciência no Senhor. É sempre algo correto a fazer. Pois sendo o Eterno e o Todo-Poderoso, ou aquele que por toda a eternidade sempre existiu e sempre existirá, nós, criaturas finitas, esperar às vezes não é fácil, porque para Deus todo tempo é tempo. Para nós, às vezes achamos que ele está demorando. Talvez por isso o salmista está dizendo: eu esperei confiantemente no Senhor e no momento certo ele se inclinou para mim. É um desafio que exige fé, e na realidade, quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, vai tendo mais experiência da bondade, do amor dele, de que ele sempre quer o melhor para nós, mais a gente vai esperando. Mas também exige obediência. Às vezes nem sempre o nosso coração está desejoso de esperar, nossas emoções estão muitas vezes dizendo para não esperar. Mas quando a gente decide por fé na palavra de Deus, esperar no Senhor, tenha certeza, sempre será algo bom, sempre será uma bênção. Infelizmente a nossa tendência é, depois de algum tempo, querer fazer as coisas do nosso modo, e por isso nem sempre nós somos abençoados. Mas hoje, nessa mensagem, eu quero incentivar, primeiro a mim na verdade, mas a você que está assistindo, a esperar no Senhor. Um exemplo de alguém que não esperou no Senhor. Você lembra? Abraão e Sara. Deus tinha prometido, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, Deus tinha prometido a Abraão que ele teria um filho. Na época ele até chamava Abrão ainda. E você lembra que ele tinha 65 anos quando Deus prometeu um filho para ele. Pois é. O Abraão e a Sara até acreditaram em Deus, esposa dele, de que haveria realmente aquele filho. Porém, 10 anos depois, nada do filho. Olha só, 10 anos é muito tempo. Do ponto de vista da eternidade é nada, mas do ponto de vista da nossa vida finita, é um bom tempo. E olha que Abraão viveu muito mais tempo do que a gente. Pois é, Abraão e a Sara tentaram ajudar, o casal tentou ajudar a Deus pensando, bom, Sara pensou assim, pô, Abraão, Deus falou para você que você vai ter um filho, mas ele provavelmente não está falando de mim. Toma minha serva, a Agar, e vai ter um filho com ela. E esse filho vai ser meu, porque naquela época as leis faziam isso. E você lembra que Abraão, ele aceitou. O texto bíblico não mostra em nenhum momento o Abraão na época, né, contestando a Sara. Ele aceita.
e como consequência disso é problema na vida dele. São problemas. Gerou um conflito entre Agar e assim, a Sara, né, a Sara e a serva. Gerou um conflito entre o próprio Abraão e a Sara. Foi um problema assim grande. Deus cumpriu sim o plano dele, muitos anos depois Deus cumpriu, mas o fato de Abraão e Sara não terem esperado no Senhor criou problemas. E um dos problemas é que os descendentes do filho de Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, vamos dizer, por todo o tempo, os descendentes de Ismael brigaram com os descendentes de assim, Isaac, o filho da promessa. Nada disso teria acontecido se Abraão tivesse esperado em Deus. Claro, eu não estou aqui numa posição de criticar Abraão. Quem sou eu? Quantas vezes eu também cansei de esperar em Deus e acabei me dando mal. Mas é um exemplo de quando não se espera em Deus, essas coisas acontecem. Deus tem planos e ensinamentos claros sobre como devemos viver nas diversas áreas de nossas vidas, com a promessa de que seremos abençoados. É só obedecer, só continuar obedecendo no Senhor. Parece que a promessa não se cumpre, parece que é demorada, né? Deus tem várias promessas para quem segue Ele, promessas de que vai suprir as nossas necessidades. Se buscarmos o governo dele na nossa vida, tudo que nós precisamos, ele assim irá cumprir. Promessas de que um dia estaremos com Ele, mas precisamos viver em obediência, e às vezes não vivemos. Às vezes decidimos, por rebeldia, por falta de paciência, fazer do nosso modo. Resultado, sofrimento. E deixamos de receber algo tão bom, que estava ali, Deus estava pronto para nos dar. Aí vem a obediência, vem a rebeldia nossa, e às vezes nós não somos tão bem. Eu mesmo, olha minha vida hoje, uma vida muito abençoada, mas eu poderia ter sido mais abençoado se tivesse esperado inteiramente em Deus. Não esperei, sofri. E por esse motivo eu posso dizer para você, vale a pena esperar em Deus. Nas áreas em que eu aprendi a esperar em Deus, foram só bênçãos. Vamos assim esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, inteiramente nele, clamando dia e noite, sempre haverá um momento em que o nosso Deus maravilhoso e misericordioso irá se lembrar de nós. Aliás, eu quero nessa tarde para a noite falar disso. Na Bíblia existe uma frase em diversos personagens da Bíblia: lembrou-se Deus. Não é que Deus tinha esquecido, não é isso. Deus, ele sempre lembra. Mas lembrar Deus significa ele agiu de maneira poderosa e cumpriu aquilo que a pessoa estava esperando, ou muitas vezes ele tinha prometido. Você quer ver? Eu tenho vários exemplos. Lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam na arca, esperando o seu agir, e muitos dias depois, na verdade, cerca de um ano, Deus fez soprar um vento. A terra acabou secando mais rápido. Ela está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Deus lembrou-se. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou de lá Ló, da cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 29. Abraão primeiro já tinha feito uma intercessão, né? Mas Deus lembrou de Abraão e tirou Ló e tirou a sua família. Infelizmente a mulher de Abraão não foi abençoada porque foi rebelde. Olha só, foi rebelde. Deus disse, não olhe para trás. Ela olhou, acabou se dando mal. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez engravidar. Raquel, uma das esposas de Jacó. Você lembra? Raquel era estéril. A Lia tinha muitos filhos e era aquela briga entre elas. Raquel provavelmente ela orou muito a Deus pedindo, assim, se hoje em dia às vezes não ter filho já é alguma coisa que causa tristeza, imagina naquela época. Mas a Raquel, ela continuou orando a Deus, não desistiu, e o texto em Gênesis 30, 22 disse, lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu o gemido dos israelitas e lembrou-se da sua aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 22, e mandou Moisés, o libertador, que libertou a seu povo de Israel da escravidão egípcia. Tem mais exemplos. Lembrou-se de Ana, lembra Ana e Penina? A Ana é a mãe de Samuel, a futura mãe de Samuel. Pois é, a Penina vivia assim, humilhando a Ana, deixando a Ana triste, porque a Penina tinha filhos, a Ana não. A Ana orou muito, pediu a Deus muito, e o texto diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, lembrou-se de Ana, e ela concebeu, e ela deu à luz
um dos maiores homens no Velho Testamento, que foi muito utilizado por Deus como profeta, assim sacerdote e juiz. Finalmente eu quero pular para o Novo Testamento. O texto diz que lembrou-se de Cornélio e suas orações constantes lá em Atos capítulo 10, versículo 31. E aí mandou que o apóstolo Pedro fosse falar para Cornélio da salvação que havia na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, Cornélio foi o primeiro não-judeu a fazer parte da igreja de Deus. Primeiro não-judeu a fazer parte da igreja de Jesus. Olha só, quantas vezes eu citei, Deus lembra-se daqueles que clamam por Ele. Às vezes esperam ansiosos, como nós infelizmente somos, mas insistem em obedecer a Deus, especialmente insistem em continuar confiando em Deus quando parece que Ele não vai responder. Sabe? E por experiência própria, quanto mais paciência temos, mais abençoadora será a bênção. Em especial se não atrapalhamos com a nossa própria maneira, como assim Abraão e Sara acabaram atrapalhando um pouco a promessa que Deus tinha feito para eles. Quanto mais esperamos, não é esperar estático, é esperar orando, é esperar obedecendo a Deus, olhando a palavra dele, continuando em perseverança, em obediência, mesmo às vezes não entendendo o porquê Deus está demorando naquilo que estamos pedindo, e no momento certo o Senhor vai assim agir, e Ele vai agir de uma maneira amorosa, poderosa, misericordiosa. E na realidade, quando esperamos em Deus, às vezes nós queremos uma coisinha de nada, e quando esperamos em Deus, Deus nos dá um presentaço, coisa maravilhosa, tudo porque o nosso Deus é misericordioso, é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. É gritar por socorro, insistir, mas depois esperar com paciência a ação misericordiosa, amorosa e poderosa do Senhor dos Exércitos. Eu gosto do que o Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 7, quando ele fala daquela viúva assim, que vivia insistindo com o juiz, que é chamado de juiz que não temia ninguém, e a viúva insiste, e o juiz fala, eu vou atender essa mulher, porque ela está insistindo muito. Olha só o que Jesus diz lá no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Claro que vai. Claro que vai. Quando decidimos não fazer justiça com as próprias mãos, quando decidimos esperar inteiramente no Senhor, mas não é esperar estático, como eu falei, é esperar obedecendo. Esperar aquilo que Ele manda fazer, eu continuo fazendo, eu continuo obedecendo, mesmo às vezes parece que Ele é demorado em responder, em cumprir o que prometeu. Pois é, nessa semana que teremos aí pela frente até quarta-feira, vamos continuar esperando inteiramente em Deus, confiando nele, que Ele sempre ouvirá a nossa oração e nosso pedido, especialmente quando o salmista diz, quando clamamos a Ele por socorro, quando olhamos de um lado, olhamos do outro, não temos ninguém a nos socorrer, a não ser olhar para o céu e pedir para o próprio Deus. No momento certo e oportuno, Ele se lembrará, como eu citei os vários exemplos, e agirá em nosso favor. E para nós que somos discípulos de Jesus, tenha certeza, nós temos, na verdade, passaremos a eternidade inteira com o Senhor. E tudo aquilo que Ele nos promete na sua palavra, Efésios capítulo 1 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, já estamos reinando com Cristo espiritualmente, nossos nomes, os discípulos de Jesus, estão no livro da vida. Tudo aquilo que Ele assim prometeu para nós, tenhamos a certeza, Ele fará. Portanto, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele vai se inclinar e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Ela já está lá, preparadinha, escrita para você poder ler e compartilhar com quem você quiser. E nesta quarta-feira, o dia assim está terminando, estamos já entrando na noite, mas que essa mensagem, da mesma maneira que me confortou, encheu o meu coração de alegria e de esperança, encha também o seu coração de alegria e de esperança. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe nesta quarta-feira.